com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma aula virtual, né? Então, na aula de hoje vamos corrigir a atividade da aula passada, atividade sobre vozes verbais, que eu passei para vocês atividades do livro, não foi? Página 67 até a página 70, certo? Então a gente vai corrigir a atividade de vocês agora. Peço que todos acompanhem com o livro de vocês. Quem não tem um livro, peça que os colegas mandem foto do livro, certo? Como a aula é gravada, dá tempo vocês pedirem para os colegas mandarem foto e acompanhar a aula, tá certo, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, se restar alguma dúvida depois das atividades sobre o conteúdo, sobre a própria atividade, vocês tirem com a gente, tá? No WhatsApp. Estarei disponível nos grupos do WhatsApp em todos os horários de aula normal, na segunda e na sexta. Tá bom? Então vocês tirem todas as dúvidas que restam. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a aula de hoje nós vamos fazer a correção, né, da atividade que eu passei para vocês, que foi da página 67, né, iniciando na página 67 e vai até a página 70, tá certo? O livro de vocês. De novo, peço que vocês acompanhem a atividade através do livro de vocês. Quem não tiver o livro, peça aos colegas de vocês que mandem foto das páginas da atividade. E aí vocês acompanham aqui a correção e copiem no caderno sua resposta, tá bom, pessoal? Mas todos vamos acompanhar aí a atividadezinha, porque senão se vocês não acompanharem através do livro, através de foto do livro, vocês ficarão totalmente perdidos nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos lá. E tem questão 1, página 67, tá? Questão 1. Defina o que é voz verbal. Então, é o conteúdo da nossa aula, né? Vozes verbais, da nossa aula passada. Então, de acordo com o que vocês aprenderam, o que é voz verbal? Então, a voz verbal é a flexão que nos verbos de ação estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo. Então, a voz verbal vai ser o que, gente? A gente vai analisar o comportamento do sujeito, né? Dentro do enunciado, né? Da oração, certo? O sujeito vai praticar a ação ou vai receber a ação, certo? Então, a voz verbal se refere ao comportamento do sujeito dentro da oração, beleza, pessoal? Na segunda questão, ele vai pedir para identificar, para dizer, né, quais os tipos de vozes verbais e qual a diferença entre cada uma desses tipos de vozes verbais. Então, qual os tipos de vozes verbais? Explica a diferença entre cada uma delas. Vamos lá. Existem 3 tipos de vozes verbais. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, né? Quando o sujeito é o autor ali da ação. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. José comeu brigadeiro. A ação aqui dessa oração, a ação do verbo é a ação de comer. Então, quem foi que comeu o brigadeiro? José. Então, José é o sujeito e ele praticou a ação. Então, a gente tem uma oração aqui, o sujeito na voz ativa. E a voz passiva? O sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo, né? Então, a voz passiva é ao contrário da voz ativa, é quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Exemplo aqui para a gente entender melhor. O brigadeiro foi comido por José. Então, gente, José já não é mais sujeito aqui, né, gente? Até porque ele vem preposicionado e sujeito a gente nunca vem, o sujeito nunca vem preposicionado, né? Assim, então o sujeito aqui é o brigadeiro. O brigadeiro foi comido por José. Então a ação de comer, o sujeito recebeu essa ação, ele foi comido, tá certo? Então ele vai ser paciente, um sujeito paciente. Então aqui a gente está oração na voz passiva. E a voz reflexiva é quando acontece os dois ao mesmo tempo. O sujeito ao mesmo tempo pratica e recebe a ação. Então ele não vai só praticar nem só receber, ele vai acontecer os dois, tá certo? O repórter vestiu-se e foi trabalhar. Então aqui a gente tem a ação de se vestir. Quem foi que vestiu? O repórter. E quem foi que foi vestido? O repórter. Então o sujeito recebeu e praticou a ação, tá certo, pessoal? Terceira questão. Qual relaciona as vozes verbais com suas estruturas? Voz ativa. 2. Voz passiva analítica. 3. Voz passiva sintética. E 4. Voz reflexiva. Cada voz verbal possui uma estrutura correta, tá certo? Uma estrutura para cada voz verbal a gente tem, né? Então, qual é a estrutura da voz ativa?
É o sujeito, primeiro vem o sujeito e depois vem o verbo na voz ativa. Qual a estrutura da voz passiva analítica? Vem um verbo auxiliar mais o verbo no particípio, né? E qual é a passiva sintética? Verbo indicador de ação, sempre na terceira pessoa, no singular ou do plural, mais a partícula si. E a reflexiva, sujeito mais verbo na voz ativa, mais um pronome reflexivo, tá certo? Então, essa é a estrutura aí, tá certo? Então, de acordo com o que acabamos de ver, a sequência correta é 3, 1, 2 e 4, tá certo, pessoal? Quarta questão. Passe as sentenças apresentadas a seguir para a voz passiva analítica. Então, pessoal, qual é a estrutura da voz passiva analítica? A gente tem que ter, né, um verbo auxiliar, né, na ação. A gente vai ter um verbo auxiliar mais um verbo no particípio indicador de ação, né, assim. Então, a exposição abrirá amanhã. Como é que fica? A gente acrescenta o verbo auxiliar mais verbo no particípio. Então, fica assim, a exposição será aberta amanhã, né? B, ela fez o trabalho. O trabalho foi feito por ela, tá certo? Acrescentando aí o verbo auxiliar mais verbo no particípio. Quinta questão. Passe a sentença apresentada a seguir da voz passiva para a voz ativa. Então, gente, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa... a voz passiva é quando o sujeito é paciente, né? Quando o sujeito está recebendo a ação. Então, a gente precisa passar para a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Então, como é que fica? Item A, da quinta questão. As pontes foram derrubadas pelo vento forte. Então, fica o vento forte derrubou as pontes. Assim, a gente coloca o sujeito na frente, tira o verbo auxiliar, né, que é da voz passiva analítica, e transforma o sujeito em agente, né? Ele está ativo, está praticando a ação. B. Os documentos são escritos por profissionais. Então, a gente tem aqui são escritos, né, que é verbo auxiliar, mais verbo no particípio. E aí, a gente troca isso por os profissionais escrevem os documentos. Então, a gente tira o verbo paciente, o sujeito como paciente e transforma ele como ativo, como agente, tá certo? Sexta questão. Sexta questão está na... Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 6 a 12. Então, vocês... eu não vou ler o texto, gente, pra gente não tomar muito tempo na nossa aula, tá certo? Então, eu peço que vocês pausem aí o vídeo, leiam o texto que está pedindo e depois voltem para a leitura da questão, tá certo, pessoal? Façam isso, tá certo? Sexta questão, lá na página 68. A qual gênero pertence? Então, isso aí, pessoal, eu quero que vocês façam a leitura do texto e me digam qual... interpretem esse texto e me digam qual é o texto que ele vai pertencer. E a gente sabe que é o gênero notícia, item C. Sétima, qual é o assunto abordado no texto? De novo, uma respostinha pessoal, façam a leitura e me digam o que vocês acharam que o texto aborda, qual é o assunto que o texto vai abordar, tá? Façam isso aí, é uma respostinha pessoal. Depois, quando eu corrigir as questões de vocês, quando vocês me mandarem, tá certo? Eu digo, faço a minha avaliação. Oitava questão. No texto, a conjunção mais é empregada 3 vezes. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta conjunções que, sem alterar o sentido da sentença, poderiam ser utilizadas para evitar a repetição das palavras nas duas ocorrências. Então, eu quero que vocês façam o quê, gente? Que vocês procurem no texto as conjunções mais e nas duas últimas ocorrências me digam qual outra palavra poderia substituir. Aqui, gente, lá no... Deixa eu ver qual é o parágrafo. Terceiro parágrafo, a gente tem duas conjunções mais, né? Que é... E a gente vai logo para a segunda, né? Mas os pesquisadores já estão preparando o material para ser exposto com outros ossos da espécie. Então, a gente pode trocar isso aí por qual? Por no entanto, né, gente? E a outra conjunção mais, e última, está lá no último parágrafo. Os titanossauros foram descobertos na Índia em 1877, mas logo foram encontrados também no Brasil. A gente pode trocar por
porém. Então, é só vocês acharem aí a conjunção mais e fazer essa troca aí. Qual é a que vai se encaixar melhor de acordo com o contexto, tá? Nona questão. Nas duas orações que compõem o período a seguir, as formas verbais estão na voz passiva analítica ou sintética, justifique. Então, pessoal, aqui a gente tem um período, né, com duas orações. Vocês lembram que é oração, né? Eu já expliquei lá no início das aulas, quando a gente abriu o ano, não foi? O ano letivo. Eu expliquei que oração é quando existe quando existe um verbo ou uma locução verbal. O que é aquela locução verbal? É quando existe o verbo com um sentido só, mas que com dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo de ação. Foi assim? Então, queridos, aí a gente tem a primeira oração é assim: os titanossauros foram descobertos na Índia em 1877. Essa é a primeira oração. E a segunda, mas logo foram encontrados também no Brasil. O que é que a gente tem de parecido nessas duas orações? As duas orações são compostas por uma locução verbal. Cada uma tem uma locução verbal. E essas locuções verbais têm um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. E a gente sabe que essa estrutura é uma marca de qual tipo de voz? A voz passiva analítica, né? A voz passiva analítica possui um verbo auxiliar mais o verbo no particípio. E aqui a gente tem as locuções verbais com o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Então, a resposta correta é voz passiva analítica. Beleza, pessoal? 10ª questão. Passe a sentença: o Museu de Ushuaia reúne mais de 200 peças, incluindo vértebras e partes do braço da espécie, para a voz passiva analítica. Então, como é que a gente vai passar isso para a voz passiva analítica? A voz passiva analítica, como eu acabei de explicar na questão anterior, é a voz que precisa de um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, né? Essa é a sua estrutura. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente não vai mudar o sentido, mas sim mudar a estrutura, né? A gente precisa colocar o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Então, vai ficar assim: mais de 200 peças são reunidas, a gente acrescentou essa locução verbal, são reunidas pelo Museu de Showa, incluindo vértebras e parte do braço humano. Beleza? Deu para entender? Ok? Vamos lá para a próxima questão. Leia a sentença a seguir para responder as questões 11 e 12. O fóssil foi descoberto no dia 5 de outubro pelo biólogo Leonardo Silva Pascoa e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo. 11. Lá na página 69. Identifique o agente da passiva. Gente, vocês lembram o que é o agente da passiva? Eu expliquei para vocês o que é o agente da passiva, não expliquei? O agente da passiva vai ser o quê, pessoal? O agente da passiva é o elemento que na voz passiva pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz ativa, a gente tem um sujeito ativo, né, que é o sujeito que vai praticar a ação. Mas na voz passiva, o sujeito é paciente, então ele não vai praticar a ação. Mas a gente tem que ter alguém praticando a ação. E quem é essa pessoa que está praticando a ação, a gente vai chamar de agente da passiva. Então, o agente da passiva é a pessoa que está praticando a ação. E aqui, nessa sentença, o fóssil foi descoberto no dia 5 de outubro pelo biólogo Leonardo Silva Pascoa e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo. Então, quem é que está praticando a ação de descobrir o fóssil? Pelo biólogo Leonardo Silva Pascoa e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo. Então, essa é a resposta, tá certo? É só encontrar a pessoa que está praticando a ação de descobrir o fóssil. Certo, gente? Ok. Show de bola. Muito fácil, né? Tá dando pra entender tudo, né? Voltando a dizer aqui que se tiver alguma dúvida, tirem lá no grupo do WhatsApp. Estarei disponível até meio-dia para responder todas as dúvidas de vocês. Até meio-dia em todas as segundas e todas as sexta-feira. Próxima questão. 12ª. Passando a sentença para a voz ativa, teremos. Então, essa é a mesma sentença que a gente utilizou na questão 11. O fóssil foi descoberto no dia 5 de outubro pelo biólogo Leonardo Silva Pascoa. Quando a gente vai passar para a voz ativa, a gente precisa o quê? De um sujeito que pratique a ação. Então, a gente vai procurar nas sentenças o sujeito que está procurando a ação.
Que está procurando a ação, não. Que está praticando a ação. Tá certo, pessoal? Vamos lá. No dia 5 de outubro, o biólogo Leonardo Silva Pascoal e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo descobrem o fóssil. E aí, ele está praticando a ação? Não, né? O sujeito ainda não está praticando a ação. No item A. B. No dia 5 de outubro, o biólogo Leonardo Silva Pascoal e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo descobriram o fóssil. E aí, tá praticando a ação? Ainda não, né? No dia 5 de outubro... Pronto. No dia 5 de outubro, o biólogo Leonardo Silva Pascoal e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo descobriram o fóssil. Então, ainda quem foi que descobriu o fóssil? A equipe do Leonardo... Ainda não foi o sujeito. Assim... No dia 5 de outubro, o biólogo Leonardo Silva Pascoal e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo descobrissem o fóssil. E no dia 5 de outubro, o biólogo Leonardo Silva Pascoal e a equipe do Museu de Paleontologia Pedro Candolo descobriram o fóssil. Então, o item correto é o item E, onde o sujeito está na voz ativa, está praticando a ação. 13ª questão. Leia o texto para responder a questão. Então, a gente tem uma tirinha aí, a gente precisa ler essa tirinha para responder a questão 13. Vovô, o que é isto? Isso é um disco de vinil. Era muito usado para tocar música no século passado. O disco era colocado em um aparelho elétrico que imprimia movimento giratório. Uma agulha sobre os sulcos do disco transmitia ao amplificador as vibrações cravadas e assim a música tocava. Nossa, seu avô é um grande mentiroso. Não te disse? A ação explicitada pelo verbo pode ser praticada pelo sujeito, voz ativa, sofrida pelo sujeito, voz passiva, ou praticada e sofrida pelo sujeito, voz reflexiva. Em qual dos três vai seguir identificada a voz passiva? E aí, gente, onde é que está, dentro desses itens, a voz passiva, que é o sujeito paciente, que ele recebe? Vamos lá. Seu avô é um grande mentiroso. E aí, gente, quem é um grande mentiroso? O seu avô, né? Então, ele está praticando a ação, o sujeito na voz ativa, não é essa. B. O disco era colocado em um aparelho elétrico. Ora, a gente já percebe que tem o era aqui, gente, a gente já percebe que é um verbo auxiliar. E colocado é um verbo no particípio. Então, a gente já sabe que é um sujeito na voz passiva analítica só pela sua estrutura. E depois, analisando toda a oração completa, a gente percebe que o que, gente? Que o sujeito está sendo paciente, está recebendo ação, certo? Então, além da estrutura, a gente percebe pelo contexto que o sujeito é paciente, está recebendo a ação, tá bom? Então, o item correto é o item B. Questão 14. Ao se transpor a frase, às vezes guardam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Para a voz passiva analítica, o termo destacar assume a seguinte forma. Então, gente, lembrando de novo, a voz passiva analítica, a gente precisa de quê, gente? Qual é a estrutura da voz analítica? Da voz passiva analítica? Qual é a estrutura dessa voz passiva analítica? É um verbo no auxiliar, mais um verbo no particípio. Então, gente, onde é que a gente tem um verbo aí auxiliar, mais o verbo no particípio? Respeitando, gente, todo o contexto, né? Respeitando a concordância, às vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Então, às vezes seriam guardadas joias na capela, às vezes fossem guardadas, às vezes serão guardadas, às vezes eram guardadas. Olha aí a concordância. Então, o item correto é o item D, né? Quinta questão. Aliás, quinta não, 15ª questão. Questão de número 15. Na sentença, o menino levou uma surra. O verbo está na voz passiva ou ativa? Justifique. E aí, gente, a gente tem uma voz passiva ou ativa. Lembrando de novo, voz ativa, quando o sujeito pratica, é ativo. É agente. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, quando ele recebe a ação. Então, o menino levou uma surra.
Quem foi que levou a surra? O menino. Então, o menino recebeu a ação. Porém, gente, apesar de o menino ter recebido a ação, a gente também tem que olhar não só para isso, mas também para a estrutura. Aqui a gente tem um verbo na voz ativa. Então, não poderia ser na voz passiva, certo? Então, aqui a gente tem uma forma verbal na voz ativa, por isso a sentença vai estar na voz ativa. 16ª questão. 16ª questão. Todas as frases estão na voz passiva, é certo? Então, todas aqui estão na voz passiva. A gente tem que procurar que não estão na voz passiva, certo, gente? Olhando sempre a estrutura. Item A. Item A. Entregam-se os prêmios aos alunos. Gente, a gente já observa aqui a estrutura que é de uma voz passiva pronominal, né? A gente tem o verbo na terceira pessoa, mais a partícula se. Então, já é uma passiva pronominal, tá? Então, a gente já identifica uma passiva aqui. B. Aquela notícia foi dada pelo rádio. Olha, gente, a gente também já identifica a estrutura da voz passiva, foi dada. A gente tem essa locução verbal com o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Então, também é uma voz passiva. C. O estudante cortou-se durante o exercício. Ora, aqui a gente tem esse cortou-se, né? O estudante cortou alguém. E quem foi que ele cortou? Ele mesmo. Então, aqui a gente tem uma voz ativa e passiva ao mesmo tempo. Então, uma voz reflexiva. Então, a que não é a voz passiva é o item C, pois é uma voz reflexiva. 17ª questão. Em qual alternativa a forma verbal na voz passiva sintética? Então, a gente vai procurar qual está na voz passiva sintética. Qual é a estrutura da voz passiva sintética? Quando a gente tem na terceira pessoa do plural do singular, mais a partícula si. Então, a gente já identifica que é o item D, certo, pessoal? 18ª questão. Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença da massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. Ao converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo influenciar assume a seguinte forma. Então, gente, a gente também, vamos lá, voz passiva, a gente precisa da estrutura, né? Para passar, a gente não vai mudar o contexto, mas assim a estrutura, né? Assim, então a gente precisa de um verbo auxiliar, né? Mais um verbo no particípio, certo? E a gente vai analisar também a concordância. Então, o item correto é o item A, de acordo com a concordância, certo? Até porque todos os itens têm um verbo auxiliar mais verbo no particípio, tá? Mas a concordância é feita pelo item A. 19ª questão. Leia as frases a seguir. O animal foi morto. Comprou-se um automóvel importado. Por descuido, as duas crianças se machucaram no parque. Sou barbeado quase diariamente. As vozes verbais das frases anteriormente são respectivamente. Então, a gente precisa aqui analisar cada voz verbal aqui presente nessas orações. O animal foi morto. A gente tem o que aqui, gente? Então, gente, aqui, ó, no primeiro item, no primeiro enunciado, a gente tem um verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Então, a gente já sabe que faz parte da voz passiva analítica. Segunda, comprou-se um automóvel importado. A gente tem terceira pessoa terceira pessoa mais a partícula si. Então, é passiva sintética. 3. Por descuido, as duas crianças se machucaram. Gente, quem foi que se machucou? As crianças. Certo? Então, quem é o sujeito? As duas crianças. Então, por descuido, as duas crianças se machucaram. Elas mesmo foram machucadas e elas que se machucaram. Então, a gente tem uma voz reflexiva. Sou barbeado quase diariamente. Gente, de novo, um verbo auxiliar, mas o verbo não participa. Então, voz passiva analítica. Então, o item correto é o item E. 20ª e última questão. Marque a alternativa que mostra a voz passiva pronominal. Então, gente, a voz passiva pronominal é a mesma coisa que a voz passiva sintética, certo? Então, qual é a estrutura?
o verbo na terceira pessoa do plural ou singular, mas a partícula passivadora, sim. Então, qual é que a gente tem aí? É o item D, pessoal. Analisem aí e vejam que a correta é o item D. Tá bom, pessoal? Um beijo. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estarei disponível nas redes sociais, né? Facebook e WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo. Até a próxima aula.